Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando com mais um café espiritual para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, abençoar o seu dia. Eu estava assistindo ontem um filme muito legal, que está no Netflix, sobre paternidade, chama Capitão Coragem. É de 1996, é sobre paternidade, né? E tem o capitão do navio que o filho dele todo dia leva um cafezinho para ele, né? E o filho sabe quantos grãos tem que moer, de que tipo de café tem que moer e do tanto de açúcar que tem que colocar, só o filho dele sabe. E se às vezes ele toma o café, ele fala, olha, faltou mais moer 2 grãozinhos, faltou mais um pouquinho de açúcar, amanhã você tira um pouco de açúcar. Ele entendia de café. Você tá igual aquele capitão, já está entendendo de café espiritual, né? Todo dia um café espiritual. Então, pastora, bom dia, pastora Vivian. Tem porção para nós aí? Bom dia, tem sim. Hoje nós vamos estar meditando em Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Verdade. Vamos continuar falando então sobre o tema como 10 dicas para você aumentar a sua autoestima, para você gostar mais de você. A gente precisa gostar da gente, a gente precisa gostar de Deus, a gente precisa gostar da gente, a gente precisa gostar das pessoas que estão ao nosso redor. E uma das coisas que, pastora, vamos trocar aqui, fazer uma tricotagem aqui sobre esse assunto, né? Que é a pessoa que não consegue lidar com os seus erros e não consegue lidar com os erros dos outros. Por isso a sua autoestima, ela se cobra demais por isso e a sua autoestima está sempre em baixa porque ela está sempre vendo os seus próprios erros e os erros dos outros. No universo feminino, pastora, como é que é isso? Ele sempre traz a culpa para as mulheres, tá vendo, né? Não, eu falo dos homens também. Mulher é mais complexa, né? Mulher é um universo. Uma parte. É. Sim, é bem desafiador esse assunto, porque quando a gente não se aceita e fica buscando só os nossos erros, a gente acaba fazendo isso em quem está ao nosso redor. Então, se eu consigo só olhar para os meus defeitos, para aquilo que eu deixo de fazer, para aquilo que eu faço errado, eu vou só ver isso nas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu só vou enxergar o que ela faz de errado, eu só vou enxergar o que ela deixou de fazer. Então, não vou conseguir ter uma visão positiva, boa, daquela outra pessoa que está comigo, porque eu não tenho de mim. Como que eu vou ver o bom na outra pessoa se eu não vejo em mim? Então você está dizendo assim que eu vejo a outra pessoa, na verdade, como eu me enxergo, é isso? Sim. Isso é mais profundo ainda, hein? Então, assim, eu preciso primeiro ser complacente comigo, no bom sentido, né? De eu entender que até eu tenho falado uma frase nos cafés e nas pregações, às vezes as pessoas entendem um pouco errado, né? Que é assim, você não precisa ser perfeito. Quando eu digo isso, não significa que o cara precisa ser um pecador descarado, né? Exagerado, cair na gandaia e errar. O que eu quero dizer com isso é que a gente está a caminho de um crescimento, não é? E você não precisa se cobrar perfeccionismo de você, ser perfeito em tudo agora, hoje, porque nós não somos. Se eu de repente for me cobrar perfeição de mim, total perfeição, nem um errinho, nada, né? Eu tenho que ser perfeito e muitas pessoas estão vivendo essa realidade. Por quê? Porque as empresas cobram, os pais cobram, não é? Às vezes até dentro da igreja a pregação é aquela, você tem que ser perfeito, você não pode, você errou, tá no caldeirão do capeta, não pode, né? Então o que acontece? As pessoas estão vivendo uma neurose do perfeccionismo, de ser perfeito. É isso que eu digo, você não precisa ser perfeito.
Você precisa só ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, você ir tratando as coisas que... Porque conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo no que a gente precisa mudar, né? Ela é lâmpada, né? Ela vai acender a luz e vai nos mostrar a escuridão que nós estamos vivendo. E tem um versículo na Bíblia que diz, né? Se os meus olhos forem luz, todo o meu corpo será luz. Sim. Então eu vou enxergar, conforme eu olho, os meus olhos enxergam dentro de mim e aqueles que estão à minha volta, é que vai ser. Sim. Então, se eu estou olhando com trevas, se os meus olhos forem trevas, se tudo for ruim, negativo, escuridão em todo lado, é isso que eu vou enxergar. Então, a gente precisa identificar como os nossos olhos estão enxergando, não é verdade? Então, você disse uma coisa, que eu tenho que ser perfeito. Eu acho que essa coisa que a gente coloca dentro da gente, não, eu preciso ser perfeito em todas as áreas, viver na perfeição da palavra de Deus, a gente acaba anulando a graça. Porque por que eu vou precisar da graça de Deus se eu sou perfeita? Sim. Então, para eu alcançar a graça, eu preciso também... a gente aprende errando, a gente aprende fazendo, errando, caindo, levantando, com a graça de Deus, dependente de Deus. E aí sim eu vou a cada dia me tornando uma pessoa melhor, no sentido de buscando a perfeição. Sim. Porque a gente sabe quem é perfeito. Sim. Jesus é o nosso modelo e exemplo de perfeição. Ele nunca errou, ele não erra. Então nós temos um exemplo a seguir. Não significa que eu vou conseguir fazer exatamente como Jesus fez. Sim. Não é verdade? Mas eu preciso perseguir isso na minha vida. E aqui está um manual para nós. Então, conforme eu vou enxergando a Bíblia, tendo uma revelação de Deus pessoal, eu vou me transformando numa pessoa melhor. Eu vou conseguindo enxergar as pessoas de forma diferente também. Eu vejo aí uma coisa hoje dentro das próprias igrejas, assim, tem que ser perfeito. Como eu não consigo, eu crio uma fachada, aí eu começo a viver uma mentira. Né? Eu começo a viver a perfeição para o outro. Né? O outro tem que me ver perfeito. Aí entra a religiosidade. Entra a religiosidade, entra a falsidade, entra a mentira. A pessoa finge ser um marido perfeito, finge ser uma esposa perfeita, finge ser um marido perfeito. O tempo todo. Aí a autoestima da pessoa cai lá embaixo. Por quê? Porque inclusive há uma perda de energia, porque quando você se força para viver uma vida que você não tem, você desgasta, você perde muita energia. E é onde você vê pessoas cansadas tentando manter uma imagem, né, de perfeição. Cai numa depressão depois, porque, né, o Espírito Santo incomoda essa pessoa de que está vivendo numa mentira, e aí você acaba com Deus, né? Pode para o outro mostrar alguma coisa, mas ninguém se esconde de Deus. E os resultados disso são terríveis, porque às vezes, por exemplo, às vezes você pega muitos casos por aí de pessoas que estão vivendo um caso extraconjugal, por exemplo. Né? Um homem que está vivendo um caso extraconjugal há 2 anos, mas nesses 2 anos ele falou para todo mundo, até no púlpito, até num grupo, é pecado trair, mas ele estava vivendo uma vida de traição. Né? Aí você começa a analisar que é nessa proporção que está esse negócio de perfeccionismo. Né? A pessoa faz uma imagem e ela cai depois na própria armadilha que ela criou. Verdade. Né? De querer aparentar. Não. Por exemplo, tem gente que fala assim, tem que orar e tudo, mas ele não consegue orar. É melhor dizer assim, a Bíblia diz, o Senhor ensina que a gente precisa orar. Eu mesmo não estou orando o quanto eu devia orar, mas eu estou crescendo nisso, né? Eu ainda oro muito pouco e tudo, mas tem gente que fala como se orar 5 horas por dia. Tem que orar, né? Mas ele não ora 5 minutos por dia. Então é importante a gente saber lidar com os nossos erros, senão quem não sabe lidar com os seus erros vai ser vencido por eles, né?
Vamos orar nesse momento, e eu creio que não foi por acaso que eu trouxe esse exemplo aqui, nunca trouxe esse exemplo no café, mas quando eu estava trazendo esse exemplo da traição, Deus me mostra que uma mulher, esposa de alguém que tem ministério e que foi tremendamente abalada nos últimos dias por uma infidelidade, a última coisa que você imaginaria passar era por isso. E você está passando por isso. Primeiro, eu quero dizer a você, não deixe esse acontecimento destruir a sua imagem. Porque você está dizendo assim, onde que eu errei? A culpa é minha disso. E Deus me mostra ainda esse seu marido, que ele foi pego, né? E ele não consegue fazer isso que eu falei agora. O Espírito Santo, estou falando pelo Espírito Santo agora. Ele quer dizer que a culpa foi sua, mas não foi sua. Além da sua própria culpa, ele está lançando culpa sobre você. Nós vamos orar. Deus vai fazer a ficha desse homem cair e Deus vai tratar o seu emocional também. Você está pensando assim, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser do futuro ministerial, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo, né? Entrega na mão de Deus, não se abata, não deixe a sua autoestima cair, até porque ela está agora a zero mesmo por dentro de você. Você está tendo que conviver com os olhares de outras mulheres, julgando você. Não importa o que os outros pensam, importa o que Deus pensa de você, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e maravilhoso, eu quero orar em especial por este caso que o Senhor me mostrou agora, Senhor. Eu não sei quem é, eu não sei nomes, mas eu sei que o Senhor me mostrou. E nesse momento essa pessoa, desesperada emocionalmente, está assistindo esse café. Que a sua graça, como disse a pastora, alcance ela. Não é que ela tem forças. Ela sempre pensava assim, se um dia isso acontecer comigo, eu acho que eu não iria aguentar. Mas, Senhor, aconteceu, e que a sua graça sustente esta vida, e que a sua graça sustente todas as outras pessoas que estão nos assistindo agora, com os seus próprios erros, que elas saibam lidar com eles, se perdoar, pedir perdão. Senhor Deus, que elas saibam lidar com os erros do próximo, dos familiares, dos cônjuges, dos irmãos de igreja, Senhor Deus. Pai, tira esse fardo de ser, Senhor Deus, flagelado pelos erros, Senhor, pelo efeito dos erros pessoais e dos outros. Tira esse peso, liberta essa alma, Senhor, que cada um possa sentir a Tua graça nesta manhã, Senhor. Eu abençoo com todas as bênçãos que o Senhor tem para essa pessoa nas regiões celestiais, em o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Olá, mulheres preciosas, eu sou a pastora Vivian Pereira. Estou aqui para convidar você para participar conosco da nossa conferência de mulheres Floresça. Floresça em qualquer estação. Estou convidando você e suas amigas para estarem conosco, porque vai ser uma conferência 100% online. Pelo Zoom, nós vamos ter ministrações individuais, nós vamos estar ministrando sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem buscado no Senhor. Então vamos viver dias muito gostosos na presença de Deus, e você não pode ficar de fora, viu? Um beijo no seu coração, espero você lá, o link está na biografia.